O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente me pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, celebramos hoje a memória de dois grandes missionários, São Cirilo e São Metódio, irmãos de sangue, sim, irmãos mesmo, consanguíneos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, nasceram na Grécia e também irmãos na fé. Por vocações distintas, Cirilo dedicou-se à vida monástica, mais contemplativa, e Metódio tornou-se bispo, mas também unidos numa missão. Eles são considerados os evangelizadores da Europa Central. A região da República Tcheca e aqueles países pequenininhos que estão ali no meio da Europa. Eles tiveram um grande ardor missionário. Ardor missionário que nos falta hoje, por falta de uma experiência profunda com Jesus. Nós nos acovardamos muito e nós católicos somos muito tímidos na nossa missão. Missão que recebemos do próprio Cristo. Ide e fazei discípulos meus todos os povos. Nós temos vergonha de falar de Jesus dentro da nossa casa. Nós temos vergonha de ser cristãos no nosso trabalho. Quanto mais falar de Jesus para um povo que já tem um Deus, que já tem uma religião. A missionariedade hoje na igreja tem encontrado enormes desafios por falta de uma convicção de fato de que Jesus é o Senhor. Nós continuamos sendo este povo que põe Jesus à prova, como os fariseus. O Evangelho de hoje nos apresenta os fariseus que vão começar a discutir com Jesus. Marcos não entra em detalhe o que eles dialogaram. Muito provavelmente sobre coisas que não eram essenciais. Até porque, para Jesus perder a paciência, não é algo importante. Vejam, é interessante notarmos certas páginas do Evangelho que Jesus meio que abre mão de quem não está disposto a conhecê-lo de verdade. O curioso no Evangelho, aquele que só quer, vamos dizer assim, usufruir do poder de Jesus, é largado de mão, é deixado de lado. Não porque Jesus não tenha misericórdia, não é isso. É porque Jesus, ele por conhecer-nos por dentro, ele sabe muito bem aquele ditado popular que a gente traduziu: quando um não quer, dois não brigam. Se a gente não quer de fato a presença de Jesus, e se a gente não quer Jesus na nossa vida, o que ele vai caçar lá, né? Ele sabe qual é o lugar dele. Os fariseus não queriam converter-se ao amor de Deus. Os fariseus não queriam compreender e acolher aqui no coração, porque na cabeça deles já tinham entendido que Jesus é o Senhor. Pelo contrário, queria converter Jesus aos interesses dele. É isso que hoje nos falta na igreja, enquanto igreja. A gente quer converter Jesus às necessidades nossas. A gente quer converter o Evangelho àquilo que é opinião nossa, aquilo que é julgamento nosso, aquilo que é compreensão nossa de mundo. E não, na verdade, nós nos convertermos ao Senhor.
Este é o grande desafio do tempo de hoje. Porque a gente não quer mais olhar nos olhos de Jesus e aprender dele, ser manso e humilde de coração. A gente olha para Jesus e quer ensinar a ele como agradar o coração dos homens. Enquanto, na verdade, Cristo não veio para agradar ninguém. Cristo veio para salvar a todos. E a salvação passa pela perseverança, como o apóstolo Tiago, hoje, começando a leitura de sua carta, nos exorta. Quantas provações nós passamos na nossa vida? Mas veja o que o apóstolo nos diz. Quando passais por provações, considerai isso um motivo de grande alegria, para saber que é na provação que a vossa fé é comprovada e se produz, e tem como efeito, a perseverança. A gente persevera não é a partir dos sinais extraordinários. A gente persevera a partir de encontrar motivos, a partir das dificuldades da nossa vida, nos desafios tantos que a nossa história tem, para continuar optando estar perto de Jesus. É interessante, Jesus suspira fundo, como dizendo, dá-me paciência, porque se me der força eu sento a mão na cara desse povo. Ele suspira fundo, porque eles estão diante dele e não entendem nada. Quantos sinais Jesus já não tinha feito? Já tinha ressuscitado defunto, curado o cego, os coxos estavam até jogando bola, surdo ouvindo, mudo falando, leproso curado a 1000, exorcismos tantos. E agora vem um povo que viu tudo isso e vira para Jesus. Qual que é o sinal que você vai dar para que a gente reconheça que você é Deus? Qual que é o sinal que Jesus dá? Entra na barca e vai para o outro lado da margem. Veja, às vezes a gente tem essa mesma tendência dos fariseus. Estando com Jesus e não acolhendo Ele como Ele é, mas querendo que Ele faça a nossa vontade, colocá-lo à prova. Se Jesus não realizar este milagre, eu não vou acreditar. Se essa graça que eu peço há tantos anos não acontecer na minha vida, eu vou deixar a religião. Deixa logo. Vai. Porque nós não estamos aqui ao lado de Jesus porque Ele nos favorece. Nós não estamos aqui porque Jesus pode realizar grandes coisas em nosso favor. Nós estamos perto de Jesus na barca com Ele porque nós entendemos aquilo que Pedro entendeu e testemunhou. Aonde nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. São Cirilo e São Metódio entenderam tão bem isso, que eles tiveram a coragem de ir por meio de povos considerados bárbaros. Vamos nos lembrar das aulas de história. Quem era o povo bárbaro? Era o povo que não tinha acesso à língua latina, que não sabia o latim, ou as derivações do latim. E a religião pagã, cultuavam outros deuses. Eles poderiam ficar quietinhos no canto deles e dizer assim, eu já entendi que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, estou ótimo, estou salvo. Mas eles entraram na barca com Jesus. Quem entra na barca de Jesus e quem entra na barca com Jesus, não consegue reter para si uma força tão vivificante que é a força do amor. Eles vão aonde precisa ir, onde... tem até uma música do nosso tempo que diz, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, porque ainda não conheceu de fato quem é Jesus. Às vezes nós precisamos ir de novo para as pastorais e para os movimentos da nossa igreja, que ainda não entenderam quem é Jesus, que ainda ficam querendo de Jesus milagres, sinais, prodígios, portentos, ou que querem um Jesus revolucionário para solucionar todos os problemas do nosso tempo presente. Nós precisamos levar Jesus, de fato, a estas pessoas, para que elas não sejam como os fariseus, que estando diante de Jesus, não acolha a vida que Ele oferece, mas pelo contrário, que elas sejam como os discípulos, que tenham a coragem de entrar na barca, para atravessar o mar e chegar do outro lado, para atravessar este mundo e chegar no céu.
Esta foi a missão de São Cirilo, de tal modo que Cirilo foi responsável por compor um alfabeto, o alfabeto cirílico, que onde ele colocou ali, entendeu a língua daquele povo da Europa, do meio da Europa, para falar com eles e ensinar o Evangelho. Ele fez tudo para todos. E quanta provação não deve ter passado estes dois. Mas é isso que São Tiago nos exorta. É nesta provação do tempo presente, é nesta dificuldade que a nossa fé é comprovada. E aqui termino dizendo uma única coisa. O que faltou aos fariseus é a mesma coisa que pode nos faltar hoje. É a sabedoria. Eles tinham meios para ver o grande sinal. E qual é o grande sinal? É Jesus. Ele mesmo é o sinal. A presença dele é o bastante. O olhar dele é o suficiente. Este grande sinal já está no meio de nós. Ele está vivo. Mas faltou a sabedoria. E por isso termino dizendo: sejamos como São Cirilo e São Metódios. Peçamos a Deus, não sinais, que confirme o nosso capricho e o nosso desejo, para que vejamos, porque Ele mesmo diz no Evangelho de João: bem-aventurados são aqueles que vão crer sem terem visto. Nós não precisamos ver para crer, porque o que é essencial, já dizia o Pequeno Príncipe, né? Não é visível aos nossos olhos. Aqui São Tiago nos ensina algo, e termino com isso. Se a algum de vós falta sabedoria, peça a Deus, e Ele concede generosamente a todos, sem impor condições. Peçamos a Deus então, meus irmãos, não que Ele nos favoreça com a graça de ver, ou de ter milagres, sinais, que confirme no tempo presente aquilo que nós queremos nos propor. Até porque conheço tantas pessoas que já receberam graças tão extraordinárias e que hoje vivem verdadeiramente como pagãos. De nada adiantou o milagre que receberam. Se o sinal que Jesus opera na nossa vida não nos faz enxergar que o que nós precisamos é Ele e não aquilo que Ele nos faz, nós ainda não entendemos o que é ser cristão. Por isso peçamos que o Senhor nos dê sabedoria. E peçamos com firmeza o dom da sabedoria para reconhecer a presença dEle no tempo presente da nossa vida, no nosso coração, nas pessoas que estão ao nosso redor, para que assim, como São Cirilo e São Metódio, nós possamos ser testemunhas, não de sinais, mas de uma pessoa que nos ama e que é o verdadeiro sinal de que Deus não desiste de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e ao Senhor que está no nosso meio como sinal da misericórdia do Pai, apresentemos nossas preces. Irmão